venho trabalhando há muitos anos e sei hoje de consciência que é uma questão de existência. Parte, digamos, por iniciativa própria. Numa filosofia da gratidão, todos estão contemplados. Não se trata de uma premissa vazia, esvaziada. É uma premissa com sentido. Perante mim, só abismo. Disso não deve existir dúvida. Qualquer homem, mulher vivente, tem corpo. É pessoa presente. Negamos o corpo. Nunca estamos. Quando pensava mesmo nunca haveria de dizer, pensei, ser sincero, isto não é mais do que estar aqui, à frente de vocês, a agradecer. Vejam o Homero. Isto tudo é a ideia de um homem. Por mais que eu tente aqui induzir qualquer outra coisa, está ali uma presença. É complicado. Diante de todos nós, todos nós, este abismo transpessoal, é incompatível. Sejamos nessa diferença. Nós. O trajeto que eu propus desde o princípio, quando fiz esta primeira comunicação, há um ano, disse: como é que eu sei realmente que eu sei? É impressionante. No outro dia, quando estive a dar uma aula no portal, noutro momento desses, de consciência, ao pensar com os meninos diante de mim, a tentar explicar quem eram os pré-socráticos, vejam o dilema. Quem são os pré-socráticos para o Enem? Não faz sentido nenhum. Aquela questão para os meninos, não. São livros e livros, toneladas de estudos. A questão é, estavam ou não estavam lá aquelas pessoas? Eram outros tempos. Naturalmente, outros pensamentos. Assumimos sempre o passado. Sempre. E não nos perguntamos porque assim nos ficamos. Tenho pena não estar aqui o Fred. O Fred, ex-professor da Federal, é biólogo. E quando eu discuto estas coisas com ele, o Fred confirma: sim, faz sentido. Somos bichos. É lindo estarmos a ter este encontro no meio da natureza. À volta de mim chove. Vocês nem sequer conseguem conceber o tamanho da orbe. É um planeta inteiro. Qual o problema? Esse, como Terence McKenna defende, é o abismo cósmico. Naturalmente. Nós estamos diante de um problema. É grande demais. É grande. Simplesmente grande demais. Chegarem, como usei no exemplo durante a aula aos meninos, disse: conhecem o Alex, o papagaio cinzento? É isso. Um estudo feito por uma etóloga. Comprou ao acaso um papagaio. É este, vou levar. E começou a ensinar-lhe a linguagem. E é impressionante. O raio do bicho comunicava. Impressionante. Ouve-se a voz, ouvem-se frases. O bicho comunicante. E perante este cenário, em que me concedo ser esse tanto, ou seja, nada, compreendo que diante de todos o único ato possível em consciência é um ato de gratidão.
Eu sou sempre, e todos vocês, do tempo da vossa atenção. O facto de estar aqui diante de vós, a abrir o meu mais íntimo, no meio desta tempestade tropical, é isso. Por um instante, nem que tivesse sido o mais breve deles, eu tive a vossa atenção. Por isso digo, obrigado. É muito difícil falar alguma coisa quando você fala, porque é um impacto que não é no nível da linguagem. Não dá para dizer com palavras. Tudo que você fala é uma compreensão de ser que não dá para teorizar, que não tem capítulo nenhum. Então, por isso que às vezes quando você fala, a gente simplesmente fica em silêncio, porque essa é a linguagem que dá para se aproximar do que você disse, entende? É assim pelo menos que eu me sinto. Claro, Obrigado. Eu sou de... Obrigado. Repara, tu és totalmente o que eu nunca vou ser. Cuidado. Henrique, Obrigado. talvez isso, por exemplo, que o Paulo, né? Eu também assim, sinto Paulo. Por exemplo, o conceito de gratidão, quer dizer, uma fundamentação, né? Quer dizer, como é que você se inscreve a ideia de gratidão a um conceito, né? Então, assim, uma base teórica, referência teórica. O que seria a gratidão? O que é a gratidão do ponto de vista conceitual para você? Como é que você posiciona do ponto de vista filosófico essa noção que parece ser central na sua obra? Porque a gratidão é o tal ato mínimo. A gratidão é o mínimo ato de se conceder. Obrigado. Eu cheguei cá depois de tudo isto ter acontecido. Tudo. A tese central do primeiro trabalho era cativos do vagão do passado. É bizarríssimo. Claro que é. Pensem bem. Toda a informação que tem, mas toda, literalmente, já aconteceu. Do ponto de vista do pessoa, aquele indivíduo que é capaz de se multiplicar em multidões, passou. Perdoem-me, eu vou também citar o professor Junão. É sempre a mesma merda. A gente olha à volta. Vejam bem, para os geólogos, se houvesse aqui algum, percebia. Pensem nas dimensões desta orbe. São dimensões do tempo. Nelas a gente percebe, está escrito assim, estas pedras guardam muito mais os elementos. E se virmos camadas e camadas e camadas, vejam a quantidade de tempo presente. Nós somos a civilização, a primeira, a ter este tipo de consciência. E talvez para nós esse seja o nosso maior dilema. Porque nós somos uma civilização pós-apocalíptica. Pós-apocalíptica. Agarram Platão e, sim, uma tese de uma degradação. Há sempre essa descendência, uma negação. O corpo. Diga, professor.
Então, você veja, eu penso que a questão do Paulo e a questão do Homero, elas se explicam, elas são importantes, mas elas se explicam em razão da natureza de nossa formação. Nós somos pessoas que nós precisamos de conceitos. Nós queremos categorizar as coisas. Porque, de alguma forma, conceituando, nós as dominamos. Veja qual é o problema do ensino de filosofia. É exatamente esse. O que é a experiência de filosofar? Se não essa imersão espiritual da qual falava vocês. E essa imersão não se conceitua. Não é? Não é lindo? E, no entanto, eu aprendo porque eu entro nela. Eu acho que isso é um pouco a experiência do estudioso de Nietzsche. Se ele é um estudioso como intelectual, ele não vai fazer nada, ele vai detestar Nietzsche. Mas se ele entra, se ele faz a experiência de Nietzsche, ele talvez mude a postura em relação a ele. Mas a nossa formação ocidental, não é a nossa, o aprendizado que nós temos, que nós somos por natureza animais racionais, ela pede isso de nós. Não é? Você veja o que a psicologia fez conosco. A psicologia, ela nos categoriza no mínimo detalhe. Se eu chego antes, aqui é porque eu sou ansioso. Se eu chego na hora, eu sou perfeccionista. Se eu chego depois, eu sou relapso. Mas não tem escapatória. Tem sempre uma caixinha dentro da qual eu caio. Agora você me diz, sim, mas o esforço de sistematizar, de conceituar, ele também não é importante? É importante sim. Não é? Nesse sentido, é importante a filosofia de Hegel. É importante a filosofia de Wittgenstein. Kant. Agora, isso não esgota o filosofado. Não é só isso. Não é? No ramo da cognição ou da engenharia genética, nós tivemos um grande avanço com trabalhos, por exemplo, como o de Humberto Maturana, que disse assim, tudo bem, a razão pode até definir o ser humano. De Maturana lá naquele livro Cognição e Sentido. Mas o que é que define a razão? Segundo ele, é a emoção. Não é à toa que eu me dirijo a objetos cognitivos. Eu acho que esse é um aprendizado, para nós, muito duro, muito difícil. E eu já me deparei com bancas de doutorado onde eu perguntava assim, mas qual é o método? Qual é a fundamentação? Aí eu li. Eu disse, não, mas eu estou fazendo errado, o caminho não é esse. Ou eu vou entrar como essa pessoa entrou, eu não vou conseguir dialogar com essa pessoa. Porque o caminho não é o da razão, é o da emoção. Ah, Juno, mas isso é uma tese de doutorado? Eu me perguntei isso. Não é? Eu aprendi que sim. Não está dentro dos cânones acadêmicos ainda. Isso. Mas se nós quisermos nos relacionarmos como pessoas, nós somos razão e emoção, nós somos o nosso sim, o nosso não sim. Eu acho que essa é uma questão que nos ajuda a pensar, no meu caso, no ensino. Muitas vezes o garoto não quer a minha tese, a minha última tese sobre a filosofia. O garoto quer a mim, na minha forma de existir e de me relacionar com ele. Tem que ser menos filosofia? Não sei. Eu não gosto do termo filosofia mínima. Não gosto. Acho que Deleuze usa o termo filosofia menor. Escrevi, professor. A minha fundamentação é outra. Eu venho pelos teóricos americanos.
a minha segunda língua quase primeira é o inglês. Eu posso ter esta conversa em inglês. Eu venho de uma formação asiática, por acidente. Sou formado cristão, mas de uma forma incipiente. E tudo aquilo que me deparei se reduz realmente a um ato de gratidão. Pego como exemplo uma sinfonia do Bruckner. Os seus famosos adeuses. Mas fica assim aquilo a cantar. E nós sabemos que é inevitável. Professor, Pois é, mas eu sou mortal. eu não diria se reduz a um ato de gratidão, eu digo que se basta num ato de gratidão. Porque a gratidão não é uma redução de nada. Ao contrário, é o engrandecimento. Neste momento, quem descobre pesa são vós outros. Pois é. Obrigado. É nesse sentido. Eu lanço-me. Pergunto. Honestamente, professor. Com consciência da mortalidade. Se vale a pena. E como estou defendido, infelizmente, por esse nível de contatação, eu me encontro depois do ocorrido. Nós habitamos numa coisa qualquer, kantiana, digamos assim, qualquer coisa, que não temos acesso. Isso é tese, acho eu, completamente aceito filosoficamente. Isso é óbvio. Porquê? Porque mediante os pensadores darwinianos, através da biologia. Eu agora ando a estudar um autor que se chama Michael Ruse. O que ele é? Um filósofo da biologia. Ele assume-se assim. Estuda os darwinianos, os processos biológicos. E é tese assente. A evolução é presente. Aceitamos. É um espaço que o colega Lord, um nome lindíssimo, nas minhas conversas com ele, porque isto como o professor defende, é nessa dialogação presente com ele, perante estas nossas incomunicações, conta tu, Lord. Que sentes? Assim, eu estava com uma citação agora na cabeça que eu vou dizer para vocês. E se não me falha a memória, é do Shelley, que diz o seguinte: quando fala a alma, já não fala a alma. Eu acho que a gente fica muito preso à racionalidade, sabe, diante dos discursos. E a gente se esquece de se sentir, de procurar se sentir no discurso do outro. Nem que esse sentimento seja um sentimento vazio, nem que esse sentimento seja um sentimento no qual não estou me sentindo contemplado. Mas o não contemplado também existe. O vazio também existe. A ingratidão, como a gratidão, também existe ou não existe? Não é Ou não pré-socrático? existe enquanto até uma espécie de categoria da linguagem? Não é pré-socrático? Não é pré-socrático? Sim. Oi, Henrique. A minha pergunta, que foi bem traduzida por Homero, sobre o fundamento, é exatamente porque, como Homero disse, o conceito, a falta de conceito, né? A falta de fundamento é a falta de conceito, porque nós só nos exprimimos por conceito. Por isso que eu consegui
inteligir o discurso de professor Junô. Né? E diferentemente de Rebeca, eu acho que a falta de pergunta é pela falta de fundamento conceitual na tua fala, não é pela falta de... Acho que... Porque não há uma... Para mim, eu não vejo ligações ou fundamentos conceituais. Eu vejo palavras soltas. Como é que é vejo aquela... experiências soltas como qualquer um pode... Como é que é aquela estátua que eu disse que estás-te a representar? Como é aquela estátua? Isto. Aquela que te mostrei um dia, quando fomos passear a pé. Peripatéticos. Sim, sim. Então, como era a estátua? Totalmente oprimido. Totalmente oprimido. É uma coincidência lindíssima. Uma estátua assim de um homem escuro, uma pedra branca, esmagal, ele ali, coitado. Tá bom, eu vi a estátua, olho para o edifício, edifício Natália. É lindíssimo. Olha, pá. Não há ato mínimo? Pois não. Obrigado. É gratidão? Eu acho que foi até bom alguém ter levantado a mão e pedido algum fundamento, sabe? Porque a gente acaba até indo para esse assunto, para essa discussão. E se a gente prestar bem atenção, a vida ela não tem esse fundamento todo que nós queremos dar, sabe? Tem uma citação do Nietzsche que é mais ou menos assim: nós somos maus espectadores da vida. Nós não conseguimos enxergar a mão que delicadamente mata. Imagina se nós conseguíssemos identificar essa mão delicada que mata. Talvez cairíamos no horror da existência. Gente, a razão muitas vezes ela nos tira a sensibilidade. E nunca deveríamos esperar esse ensejo para pensar isso não. A razão não é uma coisa nossa, é uma coisa que nos foi imposta por um povo de outro continente. Ou seja, poderia ter sido razão, poderia ter sido o contrário de razão às vezes, poderia ter sido qualquer outra coisa que servisse de dominação. Só uma olha, por exemplo, nós só podemos destruir, a possibilidade de você destruir a razão implica mobilizar conceitos. Por exemplo, Nietzsche é um pensador, né? Você tem um pensamento rigorosamente conceitual em Nietzsche. Entendeu? Nessa destruição da metafísica da racionalidade ocidental, quer dizer, Nietzsche é um inventor de conceitos. Quer dizer, nada em Nietzsche escapa. Né? Para destruir a razão, você ainda precisa, né, de conceitos. Entendeu? Essa que é a questão. Quando Nietzsche vai opor as oposições, né, a arte, a vontade artista, entendeu? A vontade de aparência, a vontade sensível. Temos a arte, né, contra essa vontade de verdade, né, essa busca da filosofia da verdade a qualquer preço. Quer dizer, Nietzsche, quando vai opor, né, as inversões, né, o devir, é um pensamento rigorosamente conceitual. Entendeu? Então, mesmo um irracionalismo mais radical que ele seja, que não é o caso de Nietzsche, ele só pode operar, se expressar através de conceitos. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a esse jogo que se estabelece. Né? O obrigado é um ato presente. Honestamente, imagina alguém fazer algo realmente, mas realmente, por gratidão. Caramba! Olhem o tanto. Uma pessoa nasce, vive num tanto e, portanto, com muito mais oportunidades. Já que fomos para o lado dessa subjetivação, então eu queria me defender aqui de possível pensamento de que eu posso estar preso aos conceitos nietzschianos, mas eu queria dizer que eu não tenho nenhum problema de estar preso ou não aos conceitos nietzschianos, porque eu estou preso a muita coisa nessa vida, sabe? Eu estava preso, por exemplo, aos meus pais, eu estava preso, por exemplo, a leis familiares,
Eu não descobri essa possível libertação com Nietzsche, não. Eu descobri quando eu poderia, quando eu comecei a sentir que eu poderia desobedecer. Coisa que eu gosto muito, de desobedecer. E eu vivo nessa tensão diariamente. Né? Naturalmente. Eu gosto de catucar o diabo com a vara curta, sabe? E não foi o Nietzsche, não. Só descobri o Nietzsche assim, ou de outros pensadores também, que gostam de desobedecer, que são da minha vizinhança, sabe? Então, Não precisa de conceitos, né? precisamos até do lugar vazio da linguagem. Assim, E agora te do pergunto, conceito. porque temos Agora muito a pouco gente tempo. tem que passar para o próximo. Só um instante. Como temos, estás a ver, muito pouco tempo, te pergunto. Que dizes quando me encontras? Agora, que sentes? Como foi? Quer que eu diga mesmo? Olha para o título. Obrigado. Nunca tinha encontrado tamanha diferença. É tudo. Um Lorde. Lindo. Fantástico. Obrigado. Obrigado, né? Você O que é que custa? Você é um fofo. Caralho, não é? Estamos num tempo muito mau mesmo. Quanto mais gente, mais sofrimento. Por tudo isso, muito grato, muito grato. Vos agradeço. Obrigado. Mesmo. E julgo importante mencioná-lo. O tipo de conceituação que se pede, sejamos francos. Sejamos francos. Não temos acesso. Agarrando o que o Lorde dizia, eu acho franco, muito franco dizer. Eu aprendi isto no budismo. E é um tanto conceitual fantástico. Não sei se conhecem as 4 novas verdades. Conhecem? Conhecem as 4 novas verdades do budismo? São lindíssimas. Só que a primeira é altamente problemática. Altamente problemática. Quem quer que entre para o jogo conceptual, dizendo tudo é sofrimento. Sofrimento. Contempla. Sofrimento. Mito ou não importa. Questione. É a única forma. Depois do ocorrido. Depois do ocorrido. Reconhecido que a única forma de ter a verdadeira alma é perante a verdadeira Assembleia. Vos digo que me reduzo a um ato